Hoje nós vamos falar sobre o manejo farmacológico da tireotoxicose, dando continuidade à nossa aula de disfunções tireoidianas. Então, como a gente tinha visto, eu quero relembrar alguns conceitos que são importantes. O primeiro deles é a diferenciação entre tireotoxicose e hipertireoidismo. Então, o hipertireoidismo é uma causa de tireotoxicose. A tireotoxicose é um termo mais geral. Eu uso esse termo para o excesso de hormônio tireoidiano na corrente sanguínea. Isso pode ser decorrente de um hipertireoidismo, por exemplo, uma doença de Graves, um nódulo produtor ou múltiplos nódulos produtores. Então, quando eu tenho uma hiperfunção dessa glândula, eu digo que eu tenho um hipertireoidismo. Então, o hipertireoidismo é uma causa de tireotoxicose. Porém, se a paciente ingere hormônio tireoidiano, seja lá por qual motivo, ou se essa paciente tem uma tireoidite subaguda, em que eu tenho uma oscilação da função tireoidiana que a gente viu, nessa fase de lise, de tireotoxicose, nessa fase de lise, de liberação de hormônio, eu tenho uma tireotoxicose. Nesse caso, não decorrente do hipertireoidismo. Isso é muito importante para a gente manejar, né, para a gente avaliar qual é a terapia mais adequada, porque a depender da etiologia, a gente vai ver que tem indicação ou não indicação de algumas das drogas. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, para a gente dar seguimento aonde a gente tinha parado, em que a gente começa aqui, ó, já definindo que o tratamento na tireotoxicose vai depender da etiologia. Então, eu tenho hiperfunção, eu tenho destruição do parênquima. Qual é a etiologia desse hormônio para eu saber como eu vou manejar? Uma coisa é fato: independente de onde esse hormônio esteja vindo, o beta-bloqueio ele vai ter utilidade. Então, o bloqueio adrenérgico, e nesse caso, quanto menos seletivo o beta-bloqueador, melhor, é útil para todos os pacientes com tireotoxicose, porque vai diminuir os sintomas desse paciente. Então, o bloqueio adrenérgico, né, normalmente a gente faz com propranolol ou com atenolol, a gente vai tentar utilizar uma droga menos seletiva, migrando para uma droga mais seletiva, não conseguir tolerar o propranolol ou o atenolol por algum efeito adverso, ok? Então, é a única terapia para aqueles pacientes com tireotoxicose por destruição da glândula. Isso é muito importante a gente entender o porquê disso, mas é útil para todos os pacientes com tireotoxicose. A gente vai focar mais a nossa aula no tratamento da doença de Graves, que é a principal causa de hipertireoidismo. A gente tem três possibilidades terapêuticas para a doença de Graves. Uma é o uso das drogas antitireoidianas. Aqui no Brasil, essa é a primeira opção terapêutica. A outra opção é a iodoterapia. Então, a iodoterapia entra como primeira opção lá nos Estados Unidos. E a cirurgia para aqueles casos em que a gente tenha dificuldade de manejar ou que tenha outra indicação cirúrgica, por exemplo, eu tenho concomitantemente um nódulo suspeito, sinais de compressão, tá? Com exceção disso, a gente utiliza, via de regra, droga antitireoidiana ou a iodoterapia. Essas drogas são chamadas de tionamidas. Então, elas vão interferir na utilização do iodeto e na reação de acoplamento, que é catalisada pela TPO. Então, aqui no Brasil, a gente tem metimazol e a gente tem propiltiuracil. O metimazol, ele é considerado como droga de primeira escolha para a terapia. O propiltiuracil, a gente vai ver que tem algumas indicações precisas. Por exemplo, na gestação e na amamentação, a gente usa propil, porque a gente tem uma ou com a aplasia cutis, que é uma lesão que pode acometer o feto. Na crise tireotóxica, que vai ser a emergência tireoidiana, que a gente vai estudar já já, o propiltiuracil tem uma utilidade imensa. Na crise tireotóxica, é extremamente importante eu controlar aquele quadro com o máximo de urgência, porque isso confere, né, risco de vida ao meu paciente. E o propiltiuracil tem uma característica. Quando eu uso ele em altas doses, eu inibo a 5' desiodase tipo 1,
que faz essa conversão do T4 em T3. Uma observação importante é a seguinte: se por algum motivo, né, eu precisar migrar de droga antitireoidiana para iodoterapia, o propiltiracil confere uma radioresistência, uma radioiodorresistência. Então, o ideal é que eu esperasse 2 meses para poder submeter esse paciente, no caso do uso do propiltiracil, à iodoterapia. Então, essa foto é só para a gente poder visualizar onde é que essas drogas atuam. Então, o metimazol e o propiltiracil atuam a nível tireoidiano, e o propiltiracil tem esse efeito adicional quando em altas doses, inibindo a conversão periférica de T4 em T3. Ok, então começamos a usar nossa droga antitireoidiana. 30 a 40% desses pacientes eles vão ter uma remissão prolongada, mas não permanente. Ou seja, eu tenho uma taxa de recidiva relativamente alta. Antes de começar a terapia, eu já conheço quais são alguns fatores que são favoráveis. Então, quem responde melhor? Mulher responde melhor, entre 20 e 40 responde melhor. Se eu tiver o anti-TPO mais alto, né, que é um fator indireto de formação de fibrose, vai responder melhor. O bócio pequeno responde melhor. Níveis não tão altos de TRAB, então um TRAB menor do que 30, um hiperleve a moderado, são fatores, né, que são favoráveis a uma boa resposta com drogas antitireoidianas. Por outro lado, se eu tiver oftalmopatia, isso significa um fator desfavorável. Se eu tiver um bócio muito volumoso, e os menores de 20 anos respondem, digamos assim, não é que respondem mal, mas não respondem tão bem à terapia com droga antitireoidiana. Como é que vai ser o manejo desse paciente? Então, algumas reflexões que a gente tem que fazer. Primeiro, eu preciso de TRAB para dar diagnóstico? Normalmente não. Então, o TRAB, como vocês lembram, é o fator, né, que está gerando essa disfunção. O TRAB tem uma similaridade com o TSH. Então, o receptor do TSH, ele lê como se o TRAB fosse TSH, e isso leva essa glândula à hiperfunção. Então, a fisiopatologia da doença de Graves está relacionado diretamente ao TRAB. Mas eu não preciso necessariamente de TRAB para diagnosticar. Então, se eu tiver um quadro clínico, né, sugestivo de doença de Graves, com bócio difuso, especialmente com outros achados do Graves, eu posso já dar o diagnóstico e iniciar a terapia. A gente deixa o TRAB para aqueles pacientes que eu tenho dúvida, é um hiperleve, não com todas as características do Graves, eu estou em dúvida se é uma doença de Graves ou uma tireoidite subaguda na fase de tireotoxicose, aí eu solicito o TRAB. Ok, vamos supor que a gente deu o diagnóstico, a gente começa a tratar com droga antitireoidiana. Um conceito muito importante, tá? A doença de Graves, ela é uma doença autoimune, e como as doenças autoimunes, elas vêm em levas, né? Então, existe um tempo associado a essa terapia. Eu tenho que tratar uma média de 12 a 24 meses com droga antitireoidiana. Mesmo que eu consiga compensar esse paciente com menos do que 12 meses, eu não suspendo a droga, eu vou ajustando a droga, porque senão a taxa de recidiva é muito alta. Então, eu vou ter uma recidiva precoce, inclusive. Por outro lado, se eu trato há mais do que 24 meses e não conseguir retirar a droga ainda, estatisticamente eu não vou conseguir. Então, o que significa que eu vou precisar de muito tempo tratando esse paciente. E aí, normalmente, a gente migra para uma terapia definitiva. Então, o tempo médio é entre 12 e 24 meses. Então, vai dando 12 a 24 meses, a gente já vai tentando ver se aquele paciente vai compensando com uma dose menor de metimazol, se eu vou conseguindo tirar a droga e, a depender dessa evolução, né, quando eu penso e imagino que esse paciente já consegue ficar sem droga antitireoidiana, aí sim é importante eu pedir um TRAB. O TRAB, ele vai me, entre aspas, autorizar a retirar a droga antitireoidiana,
Por quê? Porque o TRAB está relacionado à fisiopatologia da doença. Então, se o TRAB estiver positivo, mesmo que eu esteja favorável no manejo, quando eu retirar, a doença vai voltar. Então, eu preciso ter um TRAB negativo. Então, não preciso ficar pedindo TRAB. Na hora em que o paciente estiver bem compensado, com dose pequena de droga, entre esse tempo que a gente viu que é importante, eu esteja pensando em retirar, eu peço um TRAB, para ver se eu tenho autorização de retirar. Então, como a gente viu, na maioria das vezes eu não preciso de TRAB para dar diagnóstico. Porém, o TRAB tem um fator prognóstico importante. Quanto maior o TRAB, a resposta é menos favorável. Isso a gente já viu. Então, tem esse fator que nos ajuda, nos auxilia no manejo. Mas ele não é essencial no diagnóstico na maioria das vezes. Tá? Bom, o que eu tenho de efeito adverso às drogas? Eu tenho uma taxa aí aproximada de 13% de efeitos mais leves, né? Um prurido, uma urticária, artralgias, febre. Porém, eu tenho uma taxa de muito baixa de efeitos adversos graves. Isso é muito bom, tá? Então, 0,2 a 0,5% dos pacientes podem evoluir com uma reação adversa mais grave. Exemplo, a granulocitose, anemia plásica, vasculite, hepatotoxicidade. E aí a gente abre um parênteses, né? A gente se preocupa muito com essa questão da hepatotoxicidade na nossa prática e muito com a granulocitose. Então, são dois fatores que a gente está sempre acompanhando nesses pacientes em uso de droga antitireoidiana. O propiltiuracil, ele dá mais hepatite e o metimazol dá mais colestase. Um fator importante, o metimazol é dose dependente. Então, a gente fala, né, que normalmente uma dose menor do que 30 do metimazol seria uma dose virtualmente sem risco. Só para vocês terem ideia, a dose vai até 60 miligramas por dia, dose máxima do metimazol. Então, a gente tem como prever, né, mais ou menos, qual é aquele paciente que já tem uma probabilidade maior de ter efeito adverso. Já com o propiltiuracil é diferente, uma reação idiosincrásica. O que significa isso? Tem muita relação com a farmacogenética. A gente não tem como prever qual é o paciente que vai evoluir com reação adversa, tá? Então, isso pode ocorrer com uma dose mais baixa, com uma dose mais alta, a gente não tem essa previsão que a gente tem, né, com o metimazol. As drogas antitireoidianas, elas podem ser o tratamento definitivo em alguns pacientes, então iniciou o quadro, tratei com droga antitireoidiana, entrou em remissão, ok. Pode ser um tratamento adjuvante, então o paciente ele vai entrar para a iodoterapia, mas está com um hipertireoidismo muito descompensado. Eu posso usar a droga antitireoidiana durante uma fase, melhoro esse paciente e submeto ele à iodoterapia. O mesmo raciocínio, se eu tiver uma indicação de cirurgia, mas eu tiver muito descompensado, a droga antitireoidiana pode ser utilizada antes para compensar mais esse paciente e reduzir o risco cirúrgico. Ok? Ok. O que seria o hipertireoidismo subclínico? Então, o hipertireoidismo subclínico, fazendo uma analogia ao hipossubclínico, que a gente viu na última aula, seria um TSH baixo com um T4 livre normal. E pode acrescentar aí um T3 também normal, tá? TSH baixo com T4 livre e T3 normais. Então, quando eu trato o hipersubclínico? Então, o hipersubclínico aumenta o risco de fibrilação atrial, aumenta o risco de osteoporose. Então, a gente trata em pacientes com fibrilação atrial, em pacientes com doença arterial coronariana, em pacientes com osteoporose e em pós-menopausa, por conta dessa preocupação da osteoporose também. Então, essas seriam as nossas principais preocupações com o hipertireoidismo subclínico. Bom, vamos lá. Não precisa se assustar com a tabela, tá? Essa tabela, ela é uma tabela que normalmente a gente usa para consulta e é uma tabela em que me auxilia a diferenciar se aquele paciente tem um hipertireoidismo grave ou uma crise tireotóxica. Vocês vão ver que na maioria das vezes eu não preciso de tabela. O paciente que chega na emergência com crise tireotóxica
Normalmente eu não tenho dúvida que ele está em crise tireotóxica. Mas tem pacientes com hipergrave que eu estou em dúvida. Poxa, isso é um hipergrave ou é uma crise tireotóxica? Espera aí que eu vou na tabela para ela me ajudar. E por que isso? Porque o manejo é completamente diferente. Então, se eu tenho um hipertireoidismo, o tratamento vai ser droga antitireoidiana e beta-bloqueador. Sendo que, se o hiper for leve, moderado ou grave, né, essa dose vai ser menor, média ou maior. Então, eu vou pesar a mão a mais ou a menos, a depender, né, da magnitude daquela descompensação. Mas o manejo da crise já é diferente. Então, eu preciso realmente saber se esse paciente está em crise tireotóxica. E nos casos duvidosos, a tabela me ajuda. Ela é uma tabela de pontuação. Então, eu vou levar em conta aqui a temperatura do paciente, quanto maior a temperatura, mais ponto. Se eu tenho uma frequência cardíaca mais alta, quanto mais alta, mais ponto. Se eu tenho algum efeito no sistema nervoso central, disfunção gastrointestinal, se eu tenho uma ICC de alto débito, a presença de um fator precipitante para quebrar aquele equilíbrio, o paciente está compensando, de repente, né, entra um fator descompensador, isso é importante também, e a fibrilação atrial entra também como um fator muito importante, tá? Então, se eu tenho menos do que 25 pontos, é um diagnóstico de crise pouco provável, entre 25 e 44 seria uma crise iminente, maior ou igual que 45, o paciente estaria em crise tireotóxica. Vamos manejar a crise tireotóxica, vamos entender. Então, algumas coisas que a gente precisa entender. Primeira coisa, o bloqueio hormonal, né? A formação do hormônio é feito com propiltiuracil. Tá errado usar metimazol na crise tireotóxica, tá errado, ok? Por quê? Porque o paciente ele está numa situação de risco iminente de morte, digamos assim. Então, esse efeito adicional que o propiltiuracil tem de diminuir a conversão do T4 em T3 faz toda a diferença nesse paciente. Então, o propiltiuracil é droga de escolha para o tratamento da crise. Esse é um ponto importante. Segundo ponto importante, eu tenho que fazer bloqueio adrenérgico, né? Concordam? Então, a gente entra com o beta-bloqueador, e aí, normalmente, a gente usa doses mais altas, porque o clearance desse beta-bloqueador, ele está muito acelerado, então a depuração está muito acelerada, tá? Se eu tiver contraindicação ao beta-bloqueador, eu vou usar bloqueador de canal de cálcio. A gente vai ver isso em outras aulas subsequentes, que ela entra com uma possibilidade de substituição aos beta-bloqueadores quando eu tenho alguma contraindicação. Esses são dois pontos muito importantes. Alguns outros pontos também muito importantes, tá? Corticoide. Então, a gente tinha visto na aula de hipotireoidismo, né? Quando a gente falou em coma mixedematoso, que a hidrocortisona, dose de estresse, entra como um fator extremamente importante para que aquele paciente sobreviva. E aqui, isso também é verdade. Então, a hidrocortisona, ela tem dois efeitos aqui. O primeiro papel dela está relacionado à questão da insuficiência adrenal relativa. Então, veja bem, esse paciente está em crise tireotóxica, eu estou tendo uma depuração, né, por conta desse excesso hormonal. Eu estou tendo uma depuração muito rápida no meu corpo, de tudo, dos nutrientes que eu vou ingerir, dos hormônios que eu produzo internamente e os demais hormônios, né, inclusive do cortisol. Então, pode ser que esse paciente ele não dê conta e essa produção pela adrenal não seja suficiente para essa dose de estresse que a gente chama. Dessa forma, eu preciso manter a hidrocortisona durante a fase de maior risco desse paciente. Além disso, a hidrocortisona tem um outro papel. Então, ela diminui também a conversão periférica em T4 e em T3. Então, tem esses dois papéis benéficos da hidrocortisona. E uma outra coisa muito importante é o uso do iodo. Então, veja bem, o iodo, quando eu dou iodo a um paciente, eu tenho duas possibilidades. Uma possibilidade é esse paciente pegar esse iodo, usar como matéria-prima e produzir hormônio tireoidiano. Esse efeito é chamado de efeito Jod-Basedow.
Ok. Uma outra possibilidade é esse paciente pegar esse iodo e esse iodo saturar essa glândula. E é como se ela ficasse paralisada. Esse é o efeito Wolff-Chaikoff. Então, quando eu uso o iodo na crise tireotóxica, o meu objetivo é promover essa paralisação da glândula. Mas como é que eu vou saber se eu vou paralisar a glândula ou se na realidade ela vai, eu vou promover uma captação de iodo com a hiperprodução? Isso é extremamente importante e decisivo para a vida do meu paciente nesse momento em crise tireotóxica. Então, qual é o segredo? Eu preciso usar o propiltiuracil antes. E aí eu preciso usar o propiltiuracil, em média, 2 a 8 horas antes de usar o iodo, de usar o Lugol. Fechou? Isso é extremamente importante no manejo da crise tireotóxica e, além disso, o tratamento, né, de suporte. Corrigir distúrbio hidroeletrolítico, se tiver algum fator precipitante como a infecção, vou tratar a infecção, a desidratação. Se o paciente evoluir para uma ICC de alto débito, a gente vai manejar essa ICC de alto débito, ok? Então, droga antitireoidiana, e para isso o propil, tá? Tá errado o metimazol? Tá, tem que ser propiltiuracil. Beta-bloqueador, se eu não conseguir usar beta-bloqueador, eu vou utilizar bloqueador de canal de cálcio, tá? Não de hidropiridínicos, a gente vai ter uma aula disso, a gente vai entender. Outra coisa, o corticoide, tanto pelo risco de insuficiência adrenal relativa, pela gravidade da situação, quanto pela conversão do T4 em T3, que eu consigo reduzir, e o iodo, sendo que eu preciso dar esse iodo após oferecer ao paciente o propiltiuracil. Ok? Bom, para finalizar, tá? Eu vou trazer aqui para a gente uma droga que é extremamente interessante, né? E ela é muito explorada em provas de concurso, em provas de residência, justamente porque ela é uma droga interessantíssima, que é a amiodarona. Isso por quê? Porque o iodo corresponde a 36% do peso molecular dela. Então, 15 a 20% desses pacientes desenvolvem disfunção tireoidiana. Então, vamos lá. Olha para cá para a gente raciocinar. Então, eu disse um pouquinho lá atrás que quando o paciente recebe uma dose maior de iodo, eu tenho duas possibilidades. Eu vou pegar esse iodo e usar como matéria-prima para produzir mais hormônio, ou esse iodo vai me descompensar, vai diminuir a minha liberação dos hormônios e vai paralisar a minha glândula e eu vou entrar em hipotireoidismo. E aí a gente se questiona, e aí? O que, que vai acontecer? É cara ou coroa? Eu dou ao paciente, como é que eu vou saber o que, que ele vai, né, desenvolver? Então, existe toda uma predisposição genética para definir o que é que esse paciente vai desenvolver. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho a tireotoxicose induzida pela amiodarona, e essa tireotoxicose a gente tem a tipo 1 e tipo 2, e eu tenho o hipotireoidismo, que é o efeito Wolff-Chaikoff. Ok, vamos ver logo aqui essa tireotoxicose tipo 2, que ela é mais simples. Ela ocorre por uma destruição do parênquima. Então, eu tenho um efeito lá direto da droga. Nessa tipo 2, eu não tenho como ter uma ideia de qual é o paciente que vai desenvolver. É como se fosse uma tireoidite subaguda, né? Ela faz uma lise, ok? Bom, mas a tipo 1 e o hipotireoidismo tem. Vamos visualizar um paciente? Então, vamos imaginar um paciente que mora numa região pobre em iodo e que nasceu com toda uma genética de Graves. Então, ele nasceu com a genética de Graves, ou de um nódulo tóxico produtor, ou de um bócio multinodular tóxico produtor. Eu tenho toda a minha carga genética, mas eu não tenho iodo. Então, eu não saio do lugar. Mas na hora em que eu sou submetida ao uso de uma medicação rica em iodo, opa, olha, eu precisava da matéria-prima, eu recebi a matéria-prima e eu começo a produzir hormônio tireoidiano em excesso, tá? Já o hipotireoidismo é uma outra genética. Então, um paciente que ele tem uma genética já de hipotireoidismo, anti-TPO positivo, mas ele vinha ali se equilibrando e mantendo uma função tireoidiana relativamente ali estável. Aquele excesso de hormônio, ele entra como um fator estressante
e aí eu paraliso essa glândula, né? Então, eu saturo essa glândula, inibindo a proteólise do coloide. Então, existe uma predisposição genética para isso. Hoje em dia, a gente já não vê tanto isso quanto se via antigamente, porque depois que se colocou o iodo no sal, houve uma maior homogeneização dessa questão. Mas antigamente, o que era típico era um paciente do interior que vinha para a capital e que era submetido a um tratamento com amiodarona ou submetido a um contraste iodado de uma tomografia, por exemplo, e quando volta para o interior, lá ele desenvolve esse hipertireoidismo. Esse era o quadro clássico, mas como eu disse a vocês, hoje em dia a gente já não vê por conta de não ter áreas com tanta deficiência de iodo como a gente tinha antigamente. Ok, meninos? Então, o recado que eu queria dar para vocês era esse, e eu espero que a gente tenha conseguido atingir o nosso objetivo.